Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental. Hoje vamos tratar sobre volume e capacidade, mas isso a gente vê depois da nossa vinheta. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de Matemática do Ensino Fundamental. Estamos no módulo número 6, tratando de medidas. E hoje, na aula número 4, vamos falar sobre volume e capacidade. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Então vamos lá. Volume e capacidade. Sólidos. Antes de mais nada, né, só para relembrar, a gente, nesse módulo, né, que trata sobre medidas, já vimos comprimentos, superfícies, e hoje a gente começa a falar sobre volume e capacidade. E quando se trata de volume e capacidade, a gente já entra, né, no, digamos assim, como se fosse no tridimensional, no sólido, no objeto como um todo, né? E isso, como aqui, já está dizendo aqui nessa primeira afirmação, né, com relação aos sólidos, a noção de sólido é intuitiva, né, já que nós, no cotidiano, temos acesso a vários objetos, né, físicos, né, que realmente representam um sólido, um material, né, um objeto físico, tá bom? Então vamos lá. Um cubo, uma bola, uma casa, uma fruta, são exemplos de sólido que a gente, né, tem acesso no dia a dia. Podemos medir o volume de um sólido comparando-o com outro que se tomou para a unidade, como a gente fez as análises tanto para comprimento como para superfície. Então, a gente, para ter uma referência, né, para medir um volume, a gente tem que ter em mente que tem que haver uma referência, né? Ou seja, como ele está dizendo aí, comparando com outro que se tomou para a unidade, ou seja, a referência. Então, na figura que se segue, o volume U está contido 4 vezes no volume V. Então, vamos ver, para a gente ter essa ideia. Meu volume U, né, que aqui representa um cubo, né, com arestas representando U, com valor U, cada aresta. E nesse outro volume V maior, né, a gente pode perceber que dentro desse objeto, desse volume, cabe, né, 4 desses volumes U's aqui. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então, o volume dessa figura maior, desse objeto maior, corresponde a 4U. 4U por quê? Pela referência. Essa é a referência que eu estou adotando nesse momento, que é o U. Então, esse volume V maiúsculo tem 4U. Beleza? Importante verificar isso, né? Ter em mente que, né, no caso também, para você trabalhar com volume, a gente tem que ter ideia da quantidade, do que representa essa referência, tá bom? Daqui a pouco a gente vai definir algumas unidades que ficarão mais claras para a gente, essas análises, né, que a gente está fazendo aqui. No momento, é importante a gente ter ideia, né, do quantitativo, do volume, né? Ou seja, tem esse U aqui, né, esse cubo, ele cabe 4 desses cubos dentro desse objeto maior com volume V. Volume 4U. Beleza? Então, dizemos então que V mede 4U. Essa é a nossa referência para esse momento. Esse cubinho de volume U. Ok? Então, vamos lá. Unidades de medida de volume. Então, agora a gente vai entrar, né, naquele momento, né, onde a gente vai ter o conhecimento das unidades, das referências que eu comentei anteriormente, né, que vão ditar a definição de volume. Então, a unidade de medida de volume no sistema internacional é o metro cúbico, né? Então, metro já aprendemos em comprimento, metro quadrado na superfície, agora para volume, metro cúbico, a unidade de referência no sistema internacional, que também já estudamos.
Metro cúbico é o volume de um cubo cuja aresta tem comprimento igual a 1 metro. É bem claro, bem objetivo. Um cubo com aresta de 1 metro, eu tenho aí a definição de metro cúbico. Múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Da mesma forma que estudamos os múltiplos e submúltiplos de comprimento, de superfície, né? Para volume, né, também temos esses múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são os volumes dos cubos que tem para aresta os múltiplos e submúltiplos do metro. Tá? Exemplo, o centímetro cúbico é o volume do cubo que tem 1 centímetro de aresta. É bem intuitivo também. A figura a seguir nos mostra que dividindo cada uma das arestas de um cubo em 10 segmentos iguais e tomando um desses segmentos para unidade, obteremos 10 camadas, cada uma com 10 fileiras de 10 cubos de aresta igual à unidade, isto é, 1000 cubos unitários. Então está aqui, né, o que ele está falando. Se você pegar nesse cubo maior, dividir em 10 unidades, né, cada aresta por 10 unidades, está aqui. Então, eu vou ter, né, na verdade, cada camada com 100, vou ter 10 camadas, então eu vou ter 1000 Us aqui nesse volume completo. Tá? Sendo que cada cubinho desse, né, tem um volume de U, um U, como a gente mostrou anteriormente. Então, usando este raciocínio para 2 unidades de volume consecutivas do sistema métrico, obteremos o seguinte quadro. Então, novamente, a gente, né, se depara com um quadro com as informações dos múltiplos e submúltiplos, aí no caso do metro cúbico, como mostramos no comprimento para o metro e na superfície para o metro quadrado. E a mesma orientação que eu dei para comprimento, para superfície, eu dou agora para a questão de volume. Essa tabela ela precisa ser entendida e memorizada, já que ela vai nortear a nossa caminhada, né? Já que quando você receber uma informação numa determinada unidade, nós já temos que ter uma ideia de onde se encontra essa unidade e a ordem de grandeza, né, do valor que representa esse volume, tá bom? Então é importante a gente, né, guardar, né, essa tabela, que não é difícil, né? Até porque, com relação ao comprimento e à superfície, a sequência é a mesma: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E agora para o volume? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá? Como está falado aqui. E as referências? 1 metro cúbico, né? Tá aqui a simbologia. No caso, um dos múltiplos de metro cúbico, que é o decâmetro cúbico, corresponde a 1000 vezes o metro cúbico. No comprimento, seria 10 vezes. Na superfície, 100. Agora, no volume, cada vez que eu subo uma escala, né, maior para múltiplo, é multiplicar por 1000. E cada vez que eu desço uma anterior, eu divido por 1000. Ou seja, de metro cúbico para decâmetro cúbico, eu multiplico por 1000. De metro cúbico para decímetro cúbico, eu divido por 1000. Ok? Então, eu tenho essa situação. No caso, de metro cúbico eu chegar em quilômetro cúbico, eu estou, né, multiplicando aqui por quanto? Por 1 bilhão, né? 1 bilhão. 1 vezes 10 a nona, que está aqui, tem 9 zeros. E de metro cúbico
para hectômetro, 1 milhão. Ok? E assim vai, né? Ou seja, de metro cúbico para centímetro cúbico, divido por 1 milhão. De metro cúbico para milímetro cúbico, eu estou dividindo por 1 bilhão. Tá? Então, a estrutura da tabela ela é bem semelhante ao que nós já vimos anteriormente para superfície, para comprimento e superfície. E agora para volume, tá bom? Mas alguns desses detalhes que eu já antecipei aqui, a gente vai mostrar logo em seguida, tá bom? Eu quis parar um pouquinho aqui para mostrar a importância da gente memorizar, aprender e saber, né, manobrar nessas tabelas, tá? E no caso aqui a tabela de volume. Então vamos lá. Mudança de unidade. Já vimos que as unidades de volume estão relacionadas de tal forma que toda unidade é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, que eu já mostrei na tabela, né? Ou seja, de metro cúbico, eu indo para decâmetro cúbico, eu multiplico por 1000. De metro cúbico indo para decímetro cúbico, eu divido por 1000. É basicamente isso que está sendo falado aqui nesse parágrafo. Assim, para passar de uma unidade para outra, deslocamos a vírgula para a direita ou para a esquerda de 3 em 3 ordens, né? Acrescento 3 zeros a cada passagem de unidade, até atingir a unidade desejada. No comprimento, eu avançava uma casa somente, uma ordem. Na superfície, 2. E agora, para volume, de 3 em 3 a cada unidade. Exemplo, exprimir 1,476250 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, eu vou descer uma unidade. Se eu vou descer uma unidade, a minha vírgula vai avançar para a direita, o equivalente com volume, 3 casas, né? Então, 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Está aqui, né? Eu estou colocando aqui da esquerda, né, o que era original e a quantidade de vírgulas de ordem que eu vou avançar e destacando em vermelho, né, onde vai ficar a vírgula. Então, a vírgula está aqui. Eu vou de metro cúbico para decímetro cúbico, né? Eu vou, né, avançar minha vírgula 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. Ou seja, 1 metro cúbico corresponde a 1.476,250 decímetros cúbicos, tá? Já que metro cúbico é maior, 1000 vezes maior do que um decímetro cúbico. Outro exemplo, exprimir 27,430 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Aqui é o contrário. Eu estou saindo da menor para maior. E no caso aqui eu vou avançar uma unidade. Cada unidade, ou eu multiplico por 1000 ou eu divido por 1000. Como centímetro cúbico é menor do que decímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. Então, eu tenho aqui uma casa, né? Vou avançar 1, 2, mais um zero, e aí a vírgula. Então, está aqui, ó. 1, 2, 3, vírgula. Dividir por 1000. Então, o vermelhinho aqui é o que eu acrescento para ajustar a unidade de centímetros cúbicos, que é o 27,43, para decímetro cúbico, que é 0,02743 decímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Unidades de medida de capacidade. As unidades de medida de capacidade são utilizadas na medida de volume de líquido e de outras substâncias que necessitam estar contidas num recipiente. Então, para a capacidade, né, basicamente é líquido que precisam estar armazenados, né, dentro de algum tipo de recipiente, garrafas, etc. Né? É um refrigerante, é um leite, etc. Né? Iogurte, coisa do tipo, tá? Combustível, e aí vai. São líquidos. Então, a unidade de capacidade do sistema internacional é o litro, tá? Litro é a capacidade de um recipiente cujo volume interior é de 1 decímetro cúbico. Então, aqui já tenho mais uma relação importantíssima.
tem muita gente que se complica em várias questões de concurso, de Enem, de vestibular, não importa, porque não sabe a relação do litro com volume, com metro cúbico ou um volume propriamente dito. Então a saída é 1 litro, é 1 decímetro cúbico. Precisa ser memorizado, porque muitas das vezes a gente vai ter que transitar nessas conversões. E se você não souber isso, você não sai, não consegue. Então, e normalmente nas provas eles exploram basicamente isso, essa conversão de litro com um decímetro cúbico e automaticamente com outras medidas, tá? Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Não esqueça isso jamais. Então, os múltiplos e submúltiplos do litro, que vamos ver agora. Os múltiplos e submúltiplos do litro se sucedem de 10 em 10 e têm seus nomes formados com os mesmos prefixos das unidades de comprimento. Observar que, para o volume propriamente dito, né, metro cúbico, centímetro cúbico, cada mudança de unidade a gente vai de 1000 multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Porém, na unidade de capacidade, litro, ela é semelhante ao de comprimento. Ela avança, né, uma unidade para a unidade superior, multiplica por 10. Unidade para a unidade inferior, divide por 10. Muita atenção a isso, ok? É o que está sendo dito aqui. E a gente vai mostrar, acho que no slide que vier, no próximo, mais uma tabelinha e mostrando isso aí. Então, somente 3 unidades de capacidade têm correspondentes no quadro das unidades de volume, pois as unidades de volume variam de 1000 em 1000, como eu já expliquei. Então, somente 3 unidades de capacidade têm correspondente no quadro das unidades. A gente vai mostrar em seguida. Então, vamos ver. Estas unidades são o litro, que corresponde ao decímetro cúbico que já estudamos, o quilolitro, que vale 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos, ok? E corresponde ao metro cúbico, tá? Ou seja, 1 litro ou 1 quilolitro corresponde a 1 metro cúbico, ou 1000 litros, ou 1000 decímetros cúbicos, ou metro cúbico. 1 quilolitro. E o mililitro, que vale 0,01 litro, ou seja, 1 litro dividido por 1000, ou 0,01 decímetro cúbico, e corresponde ao centímetro cúbico. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Então, essas informações aqui também são importantes vocês entenderem para poder desenvolver, né, qualquer necessidade de mudança de escala, ok? Então, podemos então organizar o seguinte quadro. Agora sim o quadro. Como eu falei, o quadro de capacidade é bem semelhante, né, ao de comprimento, né? Avança, no caso, para a unidade superior, multiplicando por 1000, e para a escala inferior, dividido por 1000. Então, tem aqui o quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e o mililitro, tá? Aqui, ó, 1 litro, a referência é igual a 10 litros, com relação ao decalitro, 1 litro é igual a 1 decalitro é igual a 10 litros, né? 1 hectolitro, 100 litros, e 1 quilolitro, que é 1000 litros. 1 decilitro é a 10ª parte de 1 litro, 1 litro dividido por 10, 0,1. Centilitro é o litro dividido por 100, 0,01 litro. E o mililitro é o litro dividido por 1000, 0,01 litro. Agora, aquelas 3 informações, correspondências, né, da unidade de capacidade para a unidade de volume. Nós temos as 3 aqui, ó. Quilolitro, que é 1 metro cúbico, o litro, que é 1 decímetro cúbico, como já mostramos, e o mililitro, que é 1 centímetro cúbico. Então, essas 3 informações são essenciais, porque muitas das vezes é pedido que eu saia da unidade de capacidade, né, normal, para de volume. E muitas das vezes vai cair numa unidade intermediária. Então, eu vou ter que sair de uma unidade que eu conheço para uma dessas e depois caminhar para uma próxima. Nos exemplos que a gente vai ver, eu tenho alguns aí que vão pedir esse tipo de manobra, tá? E a gente vai exercitar, é tranquilo, tá? O importante, como eu falei novamente,
é ter domínio dessas tabelas. Não é difícil, elas têm alguma semelhança, mas têm as suas peculiaridades. Então é importante que você domine esses detalhes e as diferenças entre cada uma delas, tá bom? Então vamos seguir em frente. Mudança de unidade. Para passar de uma unidade de capacidade para outra, deslocamos a vírgula para a direita ou para a esquerda, de ordem em ordem, parecido, né, com o de comprimento, como eu já havia informado, até atingir a unidade desejada, como nas unidades de comprimento. Ok? Por exemplo, exprimir 3,752 decalitros em decilitros. Então, está aqui, né? Eu estou em decalitros. Para decilitros, eu vou recuar decalitro, litro, decilitro. Eu vou recuar duas ordens. Então, duas casas. Então, 3,75 decalitro para decilitro é o mesmo que 300, o vermelhinho é onde a vírgula vai ficar. 375,2 decilitros. Beleza? O outro, exprimir 47,32 centilitros em litros. Ou seja, centilitro, como a gente viu, ele é 100 vezes menor do que o litro. Se eu vou de centilitro para litro, eu vou ter que recuar a vírgula duas casas. Então, eu estou em 47,32, uma, duas. 0, está aqui onde vai ficar. Então, 0,4732 litros. Beleza? Para passar de uma unidade de capacidade para uma unidade de volume, e vice-versa, aquilo que eu chamei a atenção anteriormente, passamos para uma das três unidades que tem correspondência nos dois quadros, como nós vimos. Quilolitro é o metro cúbico, litro é o decímetro cúbico e o mililitro centímetro cúbico, para fazer a transição. Fazendo a seguir a conversão à unidade desejada. Essa é a manobra, é a sequência que tem que ser seguida. Exemplo, exprimir 7,421 decilitros em centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Eu tenho 7,421 decilitros em centímetros cúbicos. Primeiramente, eu vou passar para litro, não é isso? Então, decilitro para litro, eu tenho que dividir por 10. Então, vai 0,7421 litro. 7421 litro. E 0,7421 litro, a gente sabe que um litro é um decímetro cúbico. Então, 0,7421 decímetro cúbico. Zeros à direita não é significativo, não tem problema depois da vírgula. Ok? Isso é para a gente fechar aqui, já que ele quer para centímetro cúbico. Então, decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu jogo a vírgula 3 casas para a direita. Então, vai ser... Então, em 0,742 decímetro cúbico para centímetro cúbico, é como se eu tivesse multiplicado por 1000. É isso? Já que decímetro cúbico é 1000 vezes maior do que o centímetro cúbico. Então, eu quero em centímetro cúbico, é multiplicar por 1000. Avançar 3 casas da vírgula à direita. Então, 1, 2, 3. Então, eu marquei aqui em vermelho para onde vai a vírgula, né, do decímetro cúbico, que vai dar 742,100 centímetros cúbicos. Tranquilo, né? Acho que não tem mistério. O principal é dominar as tabelinhas, né? E aí o resto sai tranquilo. Vamos para mais um exemplo aí, o B. Exprimir 76,250 centímetros cúbicos em centilitros. Da mesma forma, tem que fazer aquela associação que está na tabela de centímetro cúbico para alguns múltiplo ou submúltiplo de litro e depois chegar na unidade desejada. Então, vejamos. 76,250 centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, centímetro cúbico é menor do que decímetro cúbico. Então, eu tenho que dividir, é uma unidade que eu vou ter que recuar, então divido por 1000. Então, vai ser, como vai ficar? 0,076. Recuei a vírgula 3 casas, né? 0, então, vai dar 0,076 decímetros cúbicos. E sabemos que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então,
0,76250 decímetro cúbico é o mesmo que 0,076250 litros. E aí de litro eu vou para o centilitro, ok? Então, se eu estou em litro para centilitro, eu vou jogar a vírgula para a direita duas casas. Uma, duas. E aqui, destacado em vermelho, como eu vou passear com a vírgula. Uma, duas. Então, vai dar 7,625 centilitro, como está aqui. Beleza? Vamos ver agora alguns exercícios, só para a gente fechar aqui o entendimento. Lembrando que após essa sequência, né, de teoria, né, a gente vai voltar a fazer uma lista mais completa de exercícios. Tá? No momento, é só para alguns exercícios para a gente fixar o entendimento. Então, converta 38.425 decímetros cúbicos em metro cúbico. Tá? Então, estou em decímetro cúbico para metro cúbico. Decímetro cúbico é menor, é submúltiplo, né, de metro cúbico. Eu vou recuar. Então, eu vou dividir como metro de volume, na tabela de volume, né? A cada unidade eu multiplico ou divido por 1000. Ou seja, avanço ou recuo 3 casas. No caso aqui eu vou recuar ou dividir por 1000, recuar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 38.425 decímetros cúbicos corresponde a 38,425 metros cúbicos. Então, a vírgula recua 3 casas, aqui está em vermelho, como a gente está acostumado a mostrar, né, para chamar atenção, que vai me dar 38,425 metros cúbicos. O exercício número 2. Converta 73,800 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Então, metros para centímetro, eu vou ter que avançar 2 unidades. 2 unidades, então eu vou ter que avançar como se tivesse multiplicado por 1 milhão, né? Avançar 6 zeros, 6 casas, né? Aqui eu já tenho avanço 3 mais 3. Então tá aqui. Avanço 3, 73, vamos aqui para 800, mais 3 zeros, aí minha vírgula. Então vou ter que 73,8 metro cúbico corresponde a 73.800.000 centímetros cúbicos. Beleza? E exercício número 3. Converta 185,7 decalitros em metros cúbicos. Então, com unidade diferente. A gente vai ter que usar aquelas 3, né, referência e fazer a manobra para chegar no metro cúbico. Então, primeiro, como o metro cúbico equivale ao quilolitro, né, a gente aprendeu isso, se reduzirmos o quilolitro, teremos a resposta procurada. Então, vejamos. 185,7 decalitro para quilolitro, então eu vou recuar a vírgula 2 casas, né? Decalitro, hectolitro, quilolitro. Então a vírgula já passeou aqui para 1, aqui no vermelho, 1,857 quilolitro, que corresponde ao 1 metro cúbico, né? O quilolitro é o metro cúbico. Então, 1,857 metros cúbicos, como está sendo pedido. E, finalmente, o exercício 4, né, para a gente fechar. Converta 5,71 hectolitro em centímetros cúbicos. 5,71 hectolitro em centímetros cúbicos. Da mesma forma, como o hectolitro não tem equivalente no sistema métrico, devemos primeiro converter em litros, que equivale ao decímetro cúbico, e numa segunda etapa converteremos na unidade procurada. Beleza? Então, tudo, como eu chamei a atenção anteriormente, através do domínio daquelas nossas tabelinhas, né? De comprimento, de superfície, a de uso de volume e também de capacidade. Então, 5,71 hectolitros. Passando para litro, tá? 5,71 hectolitro para litro, eu vou recuar 2 casas, hectolitro, decalitro e litro. A vírgula vai ficar 2 casas à direita. Então, 571, né? Litros.
1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, é o mesmo, né? 571 litros é igual a 571 decímetro cúbico, já que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Ok? E aí, de decímetro cúbico, eu vou para centímetro cúbico. Decímetro cúbico é maior do que centímetro cúbico. Quanto? 1000 vezes maior. Então, 571, eu vou para a direita mais 3 casas. Tá? 3 ordens. Então, 571, aqui, ó, mais 3 zeros. Então, 571 decímetro cúbico é igual a 571 mil centímetro cúbico. Beleza? Tranquilo? Então, com isso a gente conclui o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Desde já te espero, no próximo vídeo, te desejando também muito bons estudos. Então, até lá!